Eu fico pensando nesse vasto mundo de teoria, o quanto é valioso ter um conhecimento organizado, né? E é Ah, é. uma das coisas que eu acho assim fascinante é como cada resposta, mesmo sendo concisa aqui no livro, né, ela pode trazer uma visão transformadora sobre algum tema. Daí eu queria pedir, professor Tiago, se tu pode compartilhar um exemplo desses insights que a gente tem aqui no livro que podem impactar a prática profissional desse, de quem está lá na ponta, né? Tentando resolver Claro, problema. Então, eu queria fazer claro. esse pedido. Eu tenho então a metalúrgica ABC e depois eu vou ter, por exemplo, o administrador o Alberto, por exemplo, que está lá dando o nome, a letra A para a metalúrgica ABC. E aí depois pode ter um redirecionamento contra o Benício. E aí pode ter várias pessoas que podem ser sucessores, né, nesse polo passivo ao longo do tempo. Não tem problema com relação a isso. Mas vejam só, eu citei metalúrgica ABC. Eu posso fazer uma penhora do Antônio imediatamente depois do redirecionamento? Não, não posso. Por quê? Ele precisa ser citado antes de qualquer medida constritiva. Isso é uma coisa fundamental. Né? No nosso Execução Fiscal Reorganizada, aquele e-book das nulidades, né, da execução fiscal, tem um tópico lá sobre isso. A regra geral é a citação de cada codevedor sob pena da nulidade do ato constritivo feito contra ele. Então vejam só, eu posso somar um, dois, três, quatro patrimônios na execução, que vou ter mais patrimônios para reforçar a recuperabilidade do crédito, mas para eu atingir o patrimônio de qualquer desses codevedores, muito embora eles sejam solidários, muito embora cada um deles seja devedor pelo débito todo da execução, eu preciso ter a citação de cada um deles. Sob pena do atropelamento, né, o atropelo da citação, gerar nulidade do ato constritivo. Então vejam só, muitas pessoas têm essa insegurança. E esse conhecimento pode ser simples para muitas pessoas, mas pode ser fundamental para alguém que está na frente dele, né? Desse problema. E por isso que é o interessante. Não, antes de qualquer medida constritiva, a regra geral é a aceitação. Não importa que eu tenha vários codevedores. Não importa que a metalúrgica tenha sido citada. Para o Alberto ter bens penhorados, ele precisa ter sido citado antes. Então, é uma informação que, vista dessa forma, parece muito simples, mas lá no meio da confusão, do processo, do problema, das alegações, daquele fogo cruzado, da pressa que tem que preparar os processos para a pauta, por exemplo, gera essa dúvida, essa insegurança. E por isso que é a beleza desse trabalho, né? Às vezes é aquele cliquezinho, às vezes é uma frase fácil, uma frase fácil, e às vezes até quase óbvia, mas às vezes destrava uma grande dúvida, né? Puxa, era isso que eu queria saber do professor. Era isso que eu precisava. Às vezes eu fico insegura quando eu trabalho com esses processos. Então é legal ver que isso pode fazer muito sentido para muita gente, né? Esse é um exemplo. Foi muito duro para mim conseguir aprender, aprendi na prática, né? Muito embora a gente se prepare por concurso, enfim, com a literatura, com os cursos, mas não tinha muito dessa possibilidade de um conhecimento mais de fácil digestão, né? E eu percebendo essa dinâmica, eu vi que esse diálogo através das caixinhas de perguntas fazia muito dessa comunicação de um tom leve, num tom informal, né? Muito embora técnico. As caixinhas se tornaram uma ferramenta de diálogo com os seguidores, enquanto alunos, enquanto interessados. E por que não, né? Compartilhar informação técnica de uma forma descomplicada, né? A gente tem a liberdade de ensino no Brasil. Muitos perguntavam coisas, como é que é isso aqui, o entendimento disso, qual é que é, como as coisas funcionam, né? E mostrar, inclusive o meu live comentado fez muito sucesso porque mostra a prática, né? Foi um Uhum. livro muito gostoso de explicar porque mostra a prática. E nas caixinhas é justamente um conhecimento facilitado, um conhecimento prático de resolução, é um conhecimento realmente que são aquela, às vezes é uma frase, né? Às vezes é uma frase que a pessoa precisa ouvir para acessar, né? Para puxar uma linha de pensamento, né?
vai desmanchar o novelo de é uma primeira Uhum. linha que se puxa, né? E aquilo traz, né, uma série de decorrências. Então, como é legal a gente poder fazer isso. E as caixinhas se tornaram uma ferramenta de comunicação bilateral, né? Não é só eu falando, eu poderia falar de outros assuntos que também gosto bastante, mas como é legal que as pessoas participam. Então, é um conteúdo que não é um conteúdo propriamente meu, é um conteúdo que milhares de pessoas, né, o Ricardo, que participou lá no evento presencial, a gente presenteou, né, com um exemplar no lançamento, foi um lançamento surpresa, né, em abril. E aí, eu abri na segunda página uma pergunta minha, anônima, né, não está Aham. no livro. Mas a pergunta minha eu vi, então, quando eu escrevia também o livro, eu fiz questão de registrar que muitos seguidores, os alunos, participaram, trazendo dúvidas, porque por mais que o professor imagine questões, imagine problemas, a realidade é tão dinâmica, é tão diversa, as coisas são, e no Brasil, como disseste, né, são pessoas de todo lugar do Brasil. Uhum. O bacana é justamente a diversidade geográfica, a diversidade de pessoas, de experiências. E isso, claro, gera um caldeirão cultural, que por isso é a beleza do Brasil, né, que é um continente por si só. Mas essa diversidade cultural se manifesta, por exemplo, nessa diversidade das caixinhas. A gente sabe que algumas questões são mais corriqueiras, mais frequentes, algumas temáticas são um pouco mais diárias, mas muitas temáticas refletem essa imensidão do Brasil. É um processo que está espalhado pelo Brasil todo, é o maior acervo do Brasil, então está espalhado em todas as comarcas, então em inúmeras comarcas, em inúmeros estados, são tratamentos, muito embora tenha uma lei própria, são tratamentos que muitas vezes têm algumas peculiaridades, e a gente vai aprendendo também desse universo. Então, essa produção que vem já de anos, né? Já há vários Uhum. anos, é quase diária, né? Com caixinhas, respondendo, interagindo. E isso vai gerando, né, um conteúdo que era efêmero, mas acabou que muito se perguntava: eu queria ter as caixinhas, eu queria ter as caixinhas, eu printo as caixinhas, né? Eu printo e guardo as caixinhas. Olha, tá à vontade aí, né? E essas respostas, elas ficavam disponíveis, se for em stories, por pouco tempo, né, professor Tiago? Claro, porque os stories do Instagram duram 24 horas. Então, ou a pessoa assistia, anotava, printava no telefone, enfim, de alguma maneira, ou às vezes nem via, né? Nem via aquilo passar. Quem é o próprio autor da pergunta recebe uma notificação, né? Ah, recebeu resposta lá da pergunta feita na caixinha. Mas quem não recebeu a notificação, ou enfim, aquelas ordens de preferência algorítmicas, né, do que aparece, acaba perdendo oportunidade, né? Então é um conhecimento que pode fazer sentido para muitas pessoas naquele momento, ou dali a duas, três semanas, ou a 2, 3 dias. Eu queria fazer um convite agora, professor Tiago, para a gente, nossos espectadores, assim, puderem ter uma ideia mais concreta do conteúdo, da gente compartilhar alguns exemplos de insights que estão no livro. Tá, Pode ser? claro. Vamos ver aqui, ó. Ah, um assunto que sempre me perguntam, tá? Aqui na página 81, pagamento indevido na execução fiscal. Nós temos a jurisprudência importante sobre pagamento indevido. Eu citei as súmulas do STJ, 162, 461, 625. E o que acontece? Essa pergunta vem a propósito daquela situação, aqui até um dos alunos do TAR me questionou também, aquela situação em que o contribuinte muitas vezes faz um pagamento, muitas vezes dentro da execução, ou fora da execução, mas dentro desse ambiente da cobrança, por exemplo, um parcelamento ou uma transação, e depois ele vai analisar, e uma parte desse valor pago, por exemplo, pode ter sido prescrito, né? Já tem prescrição. Então, como eu posso enfrentar essa situação? Sim, o pagamento indevido ou a maior gera direito de repetição do indébito, que é um dos assuntos que está retratado aqui nessas súmulas 162, 4.625 do STJ.
E outra coisa importantíssima é sobre as impenhorabilidades, né? Também nessa mesma página, por exemplo, as impenhorabilidades tratadas lá pelo STJ, vejam só, a impenhorabilidade, hoje em dia, ela precisa ser alegada. Só isso já é uma porta de acesso para um resultado completamente diferente do que se não se tem essa informação. Porque a gente vai olhar lá o 833 do CPC, não está explícito que precisa alegação. O CPC antigo dizia que era absolutamente. No CPC atual fala que são impenhoráveis, não diz que são absolutamente impenhoráveis. Tem diferença nisso? O STJ acabou sedimentando que tem diferença, que precisa alegação. O absolutamente o juiz poderia pronunciar de ofício, e agora não. O juiz precisa ter uma alegação. Então, essa é uma situação que está presente hoje na jurisprudência e está vertida no livro. Prazo para embargo sobre a defesa, na página 219. O prazo para embargar na execução fiscal, é diferente do CPC. Vejam só esse clique já faz um resultado completamente diferente. O prazo para embargar na execução fiscal, ele é contado quando houver uma penhora da intimação da penhora. Se o oficial de justiça faz a intimação, né, da penhora, já corre a partir dali. Mas se a garantia for dentro do processo, por exemplo, eu bloqueei um veículo no Renajude, fiz um termo de penhora, como é que vai contar o prazo para embargar? Da intimação dessa penhora. Ou Uhum. como eu garanto a execução por seguro? Como é que eu conto? Bom, é da juntada da carta de seguro, ou melhor, da apólice de seguro nos autos da execução. Então, isso tudo está tratado no artigo 16, que foi aqui a remissão que a resposta trouxe. E assim continua, a intimação do prazo para embargar quando tem pequenos valores, e assim vai. São coisas que não estão sequer assim tratadas na literatura, né? Defesa no caso de execução fiscal que foi o caso que eu falei antes. Defesa no caso de execução fiscal posterior ao parcelamento da dívida. Pode ter defesa depois do parcelamento? Sim, na página 212. É possível uma defesa depois do parcelamento com relação a questões jurídicas e não com relação a questões fáticas. São coisas Uhum. que estão aqui à disposição. Vejam só, né? Embargos à execução fiscal e execução fiscal. Olha, de regra, são processos distintos. Apenas a exceção de presecutividade se processa dentro dos autos da execução fiscal. Os embargos são uma ação incidental, tem natureza de ação, é um processo diferente. E lá que eu vou apurar, por exemplo, a regularidade da representação processual, por exemplo, a concessão da assistência judiciária gratuita ou da gratuidade da justiça, que foi a questão perguntada aqui. São todas questões muito interessantes que lançam assim luz sobre uma questão muito da prática. Como é que funciona isso? Bom, é um processo, a ação de embargos é um processo diferente, autuado em separado, com um número, enfim, com a tramitação independente. Então é muito legal, assim. Mas Falamos um pouco de defesa, de cobrança não executiva, alguma dica é. sobre responsabilidade, que também é outro Ah, tema que as pessoas têm bastante dúvida, né? Principalmente advogados assim iniciantes. É um tema claro, complexo. claro. E sabe que tem dúvidas, às vezes, com muita razão. Muita razão, porque é um assunto, a responsabilidade, um tanto quanto duro, porque. Deixa eu vou chegar no capítulo da responsabilidade aqui. Ó, começou aqui a responsabilidade, na página 100 em diante. Uhum. Um assunto da responsabilidade que a gente muitas vezes não entende, né? Como eu, quais são os parâmetros? Só isso já vale assistir essa live. Quais são os parâmetros de análise, parâmetros jurisprudenciais, para análise de um pedido de redirecionamento para responsabilidade tributária, por exemplo? Eu vou analisar o tema 444, como eu disse, sobre a prescrição para o redirecionamento. Eu vou analisar o tema 962 e 981 sobre quem responde. Afinal de contas,
é o sócio do momento da dissolução ou é o sócio do momento do fato gerador? Quais são os sócios? Mas se o meu cliente saiu do quadro societário antes da dissolução, é um assunto. Então tá. E se a empresa não foi localizada no seu domicílio fiscal, mas está funcionando num outro local? Então, é um outro assunto que o tema 630 também agita. Então, esses são aspectos. E mais um insight de ouro aqui. A prescrição, vejam só, prescrição para o redirecionamento, tá? Trabalha aqui dentro da responsabilidade também. A prescrição para o redirecionamento, como tratado no 444 STJ, é uma causa de extinção do próprio crédito. Sim, porque a prescrição é uma causa de extinção do crédito, tal qual está previsto lá no CPC, no CTN, perdão. No CTN está 174, que também extingue o crédito tributário. Então vejam só, a prescrição para o redirecionamento, superação pelo 444 do prazo de 5 anos, vai extinguir o próprio crédito. E vai extinguir o crédito, vai extinguir inclusive a execução. Porque a prescrição não é unilateral ou unidirecional. A prescrição, ela atinge o crédito, pouco importa quem vai ser o devedor. Pouco importa, posso ter um, dois ou mais co-obrigados pelo crédito, mas ela vai atingir o próprio crédito. Matando o crédito, não importa se tem um ou mais co-devedores. Então, o débito contra devedor original vai ser baixado e os eventuais corresponsáveis vão ser liberados. Por quê? Porque o crédito foi extinto. Por quê? Porque houve a superação pelo 444 do prazo para o redirecionamento da execução. Então, esse é um insight, né, que a prescrição ela é uma causa de extinção do crédito. Não importa se seja uma prescrição para o redirecionamento, uma prescrição intercorrente ou uma prescrição ordinária, aquela prescrição que acontece antes do ajuizamento da execução. Todas essas situações, todas elas, são causas de extinção do próprio crédito. E a execução vai ser baixada. Então vejam só, a gente vai tendo assim insights. Pô, eu tenho 5 anos para redirecionar a execução, no caso, a execução frustrada contra a empresa. Se eu não conseguir redirecionar nos 5 anos, eu vou ter prescrição. Uhum. Viu só? Então é bem interessante. Não, e o que eu acho mais incrível é que, assim, mesmo as respostas elas sendo assim concisas, elas conseguem trazer clareza para temas tão complexos, né? E como Claro, que tu consegue sintetizar essas informações em respostas tão diretas, né? Acredito, claro, tem muito a ver com a prática, mas eu fico muito claro. impressionada com isso. É, porque na verdade, assim, o livro e as caixinhas, às vezes me perguntam coisas extensas, né? Tipo, não, eu não consigo responder uma caixinha isso. Mas aquele detalhezinho a gente consegue. E às vezes é aquele detalhe que a pessoa precisa, é aquela peça no quebra-cabeça que está faltando, ou para reorganizar o tabuleiro, né? Então é isso que é legal, né? Às vezes é um detalhe que faltava e que faz sentido, né? Ah, mas era isso que eu precisava ouvir. Era isso essa dúvida que eu não tinha e agora eu tenho, eu vou procurar e vou resolver, né? A lacuna que eu tinha diante de mim. Então, essa é a abordagem, né, das caixinhas, essa metodologia assim, um tanto quanto diferente, informal, enfim, é um desafio ao modelo que a gente está acostumado a lidar, né, do trabalho discursivo. Aqui não é um trabalho discursivo, né? Aqui a gente está falando no tom informal, falando de vários assuntos, mas eu trabalho de síntese numa frase ou numa palavra, né? E uma palavra às vezes muda tudo. Uma Uhum. palavra às vezes muda tudo. Bom, a prescrição, no caso, o redirecionamento também extingue o crédito. Então, às vezes, a gente não se dá conta disso, do tamanho que isso pode tomar, né? Do impacto que isso pode gerar. Uhum. Então, às vezes é uma pedrinha que faltava, assim, para completar. E eu vejo assim como um aspecto fundamental do livro a questão dessa flexibilidade para consumir o conteúdo, né? E aí, Thiago, eu queria que se tu pudesse explicar para quem está nos acompanhando aqui, para quem já tem o livro, para os nossos leitores, né? Como eles podem aproveitar o máximo esse material. Claro, claro, claro. Bom, quem tem a edição física, né?
Eu acho Uhum. que fica muito agradável, assim, né? Naquela. Às vezes não quer nem se concentrar. Às vezes a gente está vivendo a economia da atenção, né? Às vezes a gente não tem tempo, paciência, né? Enfim, dedicação para dar, para ler um texto discursivo. Mas ler uma pergunta, né? Ah, o executado faleceu, não teve intimação, não teve informação na execução fiscal. Será que tem prejuízo à prescrição intercorrente? E olha, falecimento, o executado faleceu, ninguém soube disso. Pode ter havido prescrição? Isso interfere? E olha, a inexistência de informação aqui não interfere, né, na contagem da prescrição. E aí está aqui, falecimento do executado, comunicado ou não, não inibe a contagem da prescrição. Por quê? Porque não está previsto na lei. Por quê? Porque não tem repetitivo sobre isso. Então a gente não, que vale como quase lei, né? O repetitivo. Então essa é a forma. Então vou analisar isso que pode ser útil no meu momento ou pode ser útil daqui a pouco mais. É uma pílula realmente, né? Às vezes a gente lê aqueles livros de pensamentos, né? Ou frases, né? Tem pessoas, personalidades que foram grandes frasistas, né? Churchill, o inglês Churchill. Ele tem frases memoráveis. Então a gente estuda frases às vezes, não é um texto, um filosófico. Às vezes é uma frase que sintetiza uma filosofia de vida, de como ver a vida, de como ver as coisas, os problemas. Essa é a abordagem. Então pode, assim, fazer uma leitura por capítulos, né? Sobre o rito, sobre as cobranças não executivas, sobre a responsabilidade ou sobre a defesa, né? Analisando por tema. Pode fazer uma leitura randômica, né? Como uma espécie de passatempo. Tem gente que faz palavra cruzada, né? Eu praticamente não gosto muito, né? Mas, enfim, tem gente que faz palavra cruzada. Por que não ler um texto num formato que é praticamente o tamanho de um telefone, né? E numa leitura agradável e vai absorvendo essas pílulas. Ou ainda pode fazer uma pesquisa, né? Ah, eu estou com um problema aqui na intimação, no caso de ter havido seguro garantia. Bom, chega aqui no módulo da defesa, vai encontrar alguma pergunta que tangencia esse assunto ou que enfrenta exatamente o assunto. E aí o livro, eu acredito que ele vai servir mais de tudo, né? Ele vai servir mais de tudo para a pessoa usar como disparo, né, de uma, de uma solução, né, de Uhum. uma busca. Mas qual é que é essa súmula da CJ? Vai olhar, e vai dando uma olhada no que está em volta. E às vezes aquilo vai dar, né, o insight que ela precisa. E como diz um aluno nosso lá, né, todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Eu conheço muito de execução fiscal. Eu não sou um grande especialista em outras matérias, Uhum. mas às vezes aquela frase que diz respeito ao meu problema que eu estou enfrentando, né, qual é o quórum para aprovação de uma determinada alteração do regimento do meu condomínio? Não, dá uma procurada, eu procuro aquela frase que com aquilo eu vou chegar, né, na solução. Bom, então, esse projeto do condomínio está de acordo com a lei, né? Ou eu posso tentar barrar, falar, olha, isso aqui tem que ter o tal quórum de 2/3, ou de metade, ou unanimidade, né? Para enfrentar uma determinada situação. Só para dar um exemplo do que está fora do nosso métier. Mas pode ser consultado assim e tendo esse clique para ir atrás do que realmente vai resolver, né? Ou vai construir a solução do problema, né? Acho que é por aí. Eu estava assistindo um webinar esses tempos, não era de direito, era um outro assunto. Acho que era de finanças, alguma coisa assim. E aí o palestrante estava falando que ele vai nesses eventos e ele chega no evento e aí ele pega uma folha, não sei se as folhas da minha qualificação. Ele pega uma folha e ele escreve na frente: Insights de 1 milhão. Aí ele vira as costas da folha e escreve Insights de 500 mil. E coloca na mesa e fica assistindo as palestras. E aí ele vai anotando, né? Eu lembro as frases que os professores falaram no mestrado, por exemplo. Fui aluno de um dos maiores tributaristas portugueses, né? Professor Diogo Leite de Campos. E algumas frases que ele falou me marcaram tanto porque eram justamente frases, eram
pontos de vista, eram opiniões marcantes sobre um determinado assunto, uma opinião concisa. E são esses insights, eu acho que a gente aprende muito, né? Que nem enfim, esse palestrante, ele vai num evento, ele pega uma folha, ele fica prestando atenção na fala das pessoas e anotando que ele sabe que ele vai ouvir insights de 500 mil, que valem 500 mil lá na profissão dele, e outros insights que valem 1 milhão ou mais. E ele anota. Ele anota, eu vou ter que sair daqui com umas 5 ou 10 ou 8 insights de cada um desses. Então vejam só, ele vai no evento para ter ideias, para ter justamente esse clique, vai ouvindo e o professor ou o professor fala alguma coisa ou ele se dá conta de uma coisa, né? Às vezes o que a gente precisa é é cair a ficha, né? Como era antigamente, né? Hoje em dia essa fala não faz muito sentido, né? Porque não tem mais orelhão, telefone público, né? Para cair a ficha. Mas é aquele clique que faltava, né? Às vezes para ter um insight, para ter um ponto, como disseste, assim, um ângulo de visão do Uhum. mesmo objeto. Quando a gente consegue agregar vários pontos de vista diferentes, a gente não precisa todo mundo pensar exatamente a mesma coisa. A gente pode pensar diferente e desse atrito de ideias, nesse brainstorming, assim, dessa tempestade de ideias, a gente pode ter uma ideia interessante. E o livro, ele busca justamente esse apoio nessa visão, né? Por isso que ele se tornou assim, foi um risco, né, Natália? Foi um risco que a gente resolveu correr Bastante. juntos, porque é um formato muito diferente do que é um formato de livro jurídico tradicional. Então, quem está procurando explicações discursivas, né, sobre tudo que acontece na execução, não é esse o conteúdo. Esse é um conteúdo de brainstorming, é um conteúdo de tempestade de ideias, de pontos de vista, de ângulos, É, né? E esse que é o barato desse livro, por isso ele se tornou algo inovador, porque às vezes a gente está folheando ali e é uma dúvida e uma frase. Às vezes eu tenho um amigo que ele é genial no direito empresarial, né? Que é o ramo de atividade dele. E o interessantíssimo de conversar com ele, a gente já deu aula juntos em outros lugares, não é o que ele fala, o que ele ensina, às vezes é o que ele pergunta. As coisas que ele pergunta me geraram mais conhecimento do que as coisas que a gente estava lhe ensinando. Então, a pergunta, a dúvida que ele me colocou, o ponto de vista sobre o qual eu nunca tinha pensado, ou eu nunca tinha deparado, uhum. né? Aquilo, eu digo, André, eu aprendo contigo pelas pelas perguntas que tu faz. Ele me faz umas perguntas e eu fico, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí abre assim um campo para a gente imaginar uma coisa nova. E esse é o barato desse livro, é justamente essa abordagem, né? Essa Sim. fresta. São